Bom dia, pessoal! Eu me chamo Gabriel de Almeida Silva, a minha supervisora é a professora Bruna Avelar, e hoje eu quero apresentar para vocês um banco de dados de jogos, uma planilha interativa que foi construída durante a minha estagia no setor de reabilitação infantil. Então, antes de mais nada, nós temos aqui os objetivos dessa apresentação. Em primeiro lugar, explicar teorias sobre jogos e ludicidade e o seu papel no desenvolvimento infantil. Em seguida, apresentar o contexto da reabilitação infantil, as características dos grupos que nós temos e as suas demandas. Então, apresentar essa planilha, esse banco de dados que foi desenvolvido. Vamos começar falando então da ludicidade no processo de aprendizado. Para falar disso, eu quero trazer 3 autores. Temos primeiro Johan Huizinga. Antes de mais nada, vamos esclarecer algumas definições. Segundo esse autor, o jogo é mais do que um reflexo psicológico ou mesmo um fenômeno fisiológico. Não é simplesmente instinto ou reflexo, mas é algo que tem propósito, que é feito a partir de um desejo. E é muito interessante que, a partir dessa definição, muitas coisas podem ser consideradas um jogo. Mas esse autor também traz 5 características que são necessárias para que alguma coisa seja considerada, de fato, um jogo. Em primeiro lugar, temos que é uma atividade feita de forma voluntária. Se você precisa forçar alguém a participar de alguma coisa, então não é um jogo. É algo que absorve o jogador de uma maneira intensa e total. É aquele momento quase mágico no qual a gente perde a percepção da passagem de tempo, de tão imersos que nós estamos na atividade. É algo praticado dentro de limites de tempo e espaço, que possuem suas regras próprias, descoladas do mundo real. É uma atividade que é livre de qualquer interesse material. No jogo, as responsabilidades do dia a dia, como ganhar dinheiro, por exemplo, não têm espaço, não estão presentes. E por fim, é algo que promove a interação social. O jogo é mais antigo do que a própria cultura. Essa aqui é uma frase do livro Homo Ludens, de Johan Huizinga, que me impacta bastante, porque eu acredito que seja verdade. O jogo antecede o pensamento racional, e a gente pode ver isso em animais. Quem que nunca brincou com um cachorro, por exemplo? Além de Huizinga, eu também quero trazer a visão de Piaget e Vygotsky sobre o jogo. Começando por Piaget, a gente tem que o jogo é essencial na vida da criança porque promove o processo de assimilação, o processo no qual o sujeito incorpora novas ideias a estruturas mentais que já foram construídas, e também o processo de acomodação, no qual essas estruturas mentais internas são modificadas, são reestruturadas de acordo com a realidade externa. Quando a criança joga, ela assimila o mundo exterior, ela incorpora a realidade que a cerca e também modifica a noção que ela tem sobre essa realidade, construindo assim o seu desenvolvimento. Além disso, Piaget também traz a ideia do jogo simbólico, sendo inclusive um marco de desenvolvimento muito usado aqui no hospital. Seria um momento, perto ali dos 2 anos de idade, que a criança ultrapassa a necessidade do contato direto com o real, com o concreto, e se torna capaz de representar o mundo através da imitação de símbolos, de imagens. É a brincadeira de faz de conta, que permite que a criança vivencie diferentes papéis sociais. Já com relação a Vygotsky, nós temos a teoria da zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha, a zona de desenvolvimento potencial, aquilo que a criança é capaz de fazer com auxílio, e a zona de desenvolvimento proximal, aquilo que fica no caminho entre as outras duas, aquilo que a criança faz sozinha e com ajuda. E é justamente nessa zona, a zona de desenvolvimento proximal, que Vygotsky diz que o professor deve agir. Assim como Piaget, Vygotsky também dá grande importância à brincadeira simbólica, justamente porque ela separa um objeto do seu significado e cria essa zona de desenvolvimento proximal. O autor considera que o ato de brincar tem uma grande influência no desenvolvimento infantil, porque é a partir do jogo que a criança consegue definir conceitos e vivenciar situações que desenvolvem as suas habilidades em situações reais. É no jogo que a gente exercita a capacidade de planejar, de interagir com os demais, de seguir regras, ou então de imitar situações do cotidiano, como por exemplo uma criança falando num telefone de plástico. A ludicidade permite que ocorra um exercício do ser, do viver. Tendo em mente toda essa fundamentação teórica, agora a gente passa para o contexto do programa de reabilitação infantil. Esse programa exige que alguns grupos tenham um planejamento antecipado de atividades que precisam necessariamente ter um cunho lúdico. Na musculação, por exemplo, os pacientes participam das aulas porque entendem a importância que isso tem para a sua saúde, mas na infância não.
parte do nosso desafio, uma grande parte do nosso desafio, é justamente conseguir envolver as crianças para que elas queiram participar das nossas aulas. Temos aqui os grupos dos quais eu fiz parte na reabilitação infantil, organizados em ordem decrescente de idade, em média mais ou menos. Quanto menor a faixa etária do grupo, maior a necessidade da ludicidade nas nossas aulas. E é justamente aqui que surge a nossa lacuna, o problema que nós tentamos solucionar com essa planilha. Quando essa demanda foi levantada pela Bruna, de ter jogos e atividades, eu percebi que eu tinha um repertório muito escasso com relação a jogos e que essa questão de planejar as aulas é uma das demandas mais importantes do estagiário da reabilitação infantil e é algo que demanda tempo, ou, no mínimo, muita experiência. E ela me mostrou que já existia uma planilha de planejamento de aulas de reabilitação infantil feita por outros estagiários, pelo Luiz e pelo Ézer. E então, juntos, nós tivemos a ideia de criar esse banco de dados, essa planilha no qual a gente pudesse reunir todos os jogos que a gente conhece, sendo um material acessível ao profissional de educação física. E nós temos aqui esse modelo. Essa planilha aqui ainda está em construção. Ela não está tão funcional, ela não está tão intuitiva quanto eu quero que ela fique, mas já está funcional. Todas as atividades têm um nome e a sua descrição. E no meio do caminho, nós temos as características, as categorias que a atividade tem. Sendo o tempo que ela dura, o material necessário, qual o esporte que ela trabalha de alguma forma, qual capacidade que está sendo exercitada, de que forma que os participantes são divididos, qual o nível de mobilidade que a atividade exige e qual a complexidade das suas regras. Para usar essa planilha, primeiro a gente clica aqui na ponta para selecionar ela toda. Então a gente vem aqui em Dados, mais Filtros e Filtro Padrão. Vai abrir essa janela aqui. Em Nome do campo, nós colocamos a categoria que queremos filtrar. Digamos que eu queira ver, por exemplo, a questão de tempo. Em Condição, a gente coloca que ela contém determinada característica. E aqui em Valor, a gente diz que característica é essa. Eu quero, por exemplo, atividade de tempo curto, com até 5 minutos. Aqui em Operador, eu posso colocar a opção E para adicionar um novo filtro à nossa pesquisa. Eu quero ver também a questão de participantes. Eu digo que ela contém a categoria de que os participantes são divididos em duplas. Aí eu dou OK e a planilha nos diz quais as atividades que têm as características que foram pedidas. A gente volta aqui para restaurar a formatação inicial da planilha. Para adicionar novos jogos, antes de mais nada, a gente vem aqui no final da planilha, selecionamos algumas células para mesclar. E então, dessa forma, a gente pode colocar mais de uma característica em uma mesma coluna, só que associada ao mesmo jogo. Por exemplo, eu quero colocar a atividade de pique-bandeirinha. Essa é uma atividade que pode ser feita por crianças tanto cadeirantes quanto andantes. Então, aqui na coluna de mobilidade, na linha do pique-bandeirinha, eu posso colocar andantes e cadeirantes. Mas todas essas características estão na mesma linha do jogo em questão. Após completar as demais informações, eu posso também colorir a linha para facilitar a diferenciação entre um jogo e outro. No momento, nós temos um pouco mais de 50 jogos nessa planilha. O objetivo é que até o final da minha estadia aqui no estágio, a gente tenha pelo menos 100. E eu quero deixar muito claro que esse é um trabalho coletivo de todos os estagiários. Eu tive a iniciativa de organizar e de planificar as informações, mas todos, de alguma forma, contribuíram com essa planilha. Eu, inclusive, agradeço especialmente ao Ézer e ao Luiz, que compartilharam comigo esses planejamentos que já tinham feito. Por fim, nós temos aqui as referências que foram usadas nessa apresentação. E é isso. Eu agradeço a atenção de todos.